Mundial do Refugiado é lembrado dia 20 de junho. Nesta data, presta-se homenagem à resistência, à força de todos os refugiados do mundo que foram obrigados a fugir de suas casas por motivos de perseguição, calamidades de guerra ou por outro motivo qualquer. E sobre esse tema nós vamos conversar agora com a jurista Mariana Araújo. Ela é especializada em migrações, é pesquisadora, ativista, mestre em migrações e em relações internacionais. Doutora Mariana Araújo é coordenadora de assuntos jurídicos e sociais da Associação Casa da Gente Brasil Catalunha. Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia, Dani. Me escuta bem? Mariana, eu quero lhe dizer que é um prazer enorme estar falando com você, tá bom? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das migrações, abordasse um pouquinho sobre esse panorama. Obviamente, primeiro pode ser na Espanha, porque é o contexto onde você está, onde você vive, mas principalmente de um modo geral. Vale, claro. Eu que te agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada, claro, de participar, mas muito feliz também de poder trazer temas tão importantes e sensíveis como esse para um debate geral, porque a gente às vezes acaba discutindo em círculos muito pequenos, onde o conhecimento fica limitado, né? Mas sim, domingo, dia 20 de junho, foi comemorado, como a gente fala aqui, o Dia Internacional do Refugiado, e essa data ela vem de 2001, quando a Convenção de Genebra cumpriu 50 anos, a Convenção de 51 cumpriu 50 anos. E, na verdade, a intenção da ONU em estabelecer essa data é muito positiva, é muito bonita, porque o conceito de refúgio, de pessoa refugiada, embora não seja amplo, ele, no seu primeiro momento, ele abrangiu justamente as pessoas que ele buscava. Isso sai do pós-guerra, a Europa fica muito destroçada entre as duas guerras mundiais, né? E no pós-segunda guerra, entre perceber essa nova realidade de europeus, e aqui eu falo muito de perto, porque os espanhóis migraram com muita força, com um número muito considerável para a América Latina, por exemplo, mas também fomos para a França, etc. E foi criado de uma maneira institucional um instituto para proteger essas pessoas. E aí vem o Instituto do Refúgio. Um refugiado, na verdade, de maneira simples e pela definição das Nações Unidas, é uma pessoa que teve que sair, não necessariamente do seu país, sair da sua cidade, do seu local de origem, porque existem também os desplaçados internos, que a gente fala, por uma questão ou de guerra, ou de perseguição, ou uma perseguição por questão, hoje a gente já entende como por questão racial, religião, política, a política é muito importante, de sexo, por pertencer a algum grupo social ou a uma determinada associação política, ou também por alguma generalizada violação de direitos humanos ou conflitos armados. Acontece que é muito difícil, quando a gente aprofunda e a gente trabalha no meio, é muito difícil, às vezes, a gente diferenciar a figura do refugiado do imigrante que teve que sair também por alguma questão de necessidade. Um exemplo que a gente fala muito hoje aqui na Europa já são os refugiados climáticos, sobretudo da África, do sul da África subsaariana. Também mulheres vítimas de tráfico de pessoas, de trata. Essas pessoas não vão ser contempladas por esse regulamento, mas muitas vezes, e como costuma ser, a necessidade delas de sair do seu lar é tão evidente como de, por exemplo, muito conhecido no Brasil, o caso de um sírio que vive numa guerra há 10, quase 11 anos, né? E qual que é o grande risco disso? A questão de existir um instrumento como a proteção internacional, que é a proteção, o que contempla, juridicamente falando, o refugiado, muitas vezes isso deixa de existir para uma outra migração. E aí a gente cria uma categoria de pessoas que tiveram que se deslocar, mas que são protegidas, e outras que não, né?
E esse, claro, esse último 20 de junho marca também o segundo dia do refugiado no mundo pós-pandemia, onde a gente esperava que as cifras, que os números de pedidos de asilo fossem reduzir, quando na verdade multiplicaram. Ano passado, 2020, a gente teve só na Espanha 4% mais de pedidos de refúgio do que no ano anterior. Esse ano, o que aconteceu aqui, se vocês quiserem, eu dou uma breve explicada do que aconteceu no último mês na costa sul do país, já na fronteira com Marrocos, aumentou consideravelmente os números de pedido de refúgio. E aí, já trazendo para o meu lado, né, ainda aqui em cima do Equador, mas muito focado na Espanha, é um dia que a gente celebra claro, pela resiliência, pela coragem dessas pessoas, mas que a gente lamenta muito a inércia e a falta de resposta estatal. Então, aqui na Espanha, por exemplo, um informe anual que sai da Comissão Catalana de Ajuda ao Refugiado, esse ano concluiu que o país autoriza um a cada 20 pedidos, o que não é nada. Nós somos a fronteira sul da União Europeia. Quando a Espanha entra nos acordos na formação da própria União Europeia, quando vão assinar o acordo de Schengen, a Espanha se compromete a ter uma lei de imigração que vai reduzir as pessoas, que na verdade a nossa chamada lei de estrangeiria é a lei sobre os direitos e deveres dos estrangeiros no país, né? E ela vai reduzir muitas pessoas desde esse momento, mas principalmente nos últimos 10 anos, a pessoas de direito e sem direito, ou seja, cidadãos de primeira e de segunda classe. E o que isso tem a ver com o refúgio? Tudo. Porque se uma pessoa que teve que pedir refúgio aqui tem negado, ela vai ter que recorrer a outra legislação, que é a legislação ordinária de estrangeiria, né? Não sei se eu sigo por aí, se vocês têm algum ponto específico. Não, não, Mariana, pode seguir. Eu estou aqui observando assim a situação dessas pessoas, né? Que situação difícil, né? Você falou aí sobre a questão das motivações, né? Que a gente até já tinha falado, que pode ser políticas, econômicas ou até questão de maus tratos, de falta de oportunidades, que é onde existe a diferença do imigrante para o refugiado e que a gente às vezes de longe dessa situação confunde um pouco. Eu acho que o refugiado é aquele que está realmente numa situação de desespero, de sofrimento. O imigrante já é aquele que talvez tenha um sonho e queira, né, buscar esse sonho, não sei. Mas qual é o sentimento que você observa nessas pessoas? É um sentimento de perda? Qual o sentimento dessas pessoas que, de repente, têm que se refugiarem, por exemplo, largarem uma vida para trás? É claro, qualquer migração, ela vai trazer a bagagem da pessoa que migra, seja esse um refugiado, uma pessoa que saiu para estudar, o vulgarmente conhecido migrante econômico, ou inclusive que aqui as pessoas falam muito um expat, que é um migrante que vem com dinheiro. Ele vem sempre com uma bagagem, primeiro de multicultural, de ter saído de um país com determinadas características. Aqui, já adiantando, a maioria das pessoas solicitantes de asilo, ou mesmo relacionadas às oficinas de estrangeiria daqui, são pessoas sul-americanas ou do norte do Marrocos. São culturas diferentes, né? Embora o latinismo esteja aí, mas também muita coragem, né? E aí, eu, pessoalmente, não gosto muito de fazer essa diferenciação quando a gente fala de pessoas, porque existe se vamos pensar no que gera a migração no panorama espanhol, existe uma questão histórica muito forte chamada colonialismo. Então, grande parte das pessoas que vêm para cá não são necessariamente refugiados. É muito difícil de uma concessão de asilo, por exemplo, para uma pessoa, para um senegalês, para uma pessoa do Marrocos, para uma pessoa sul-americana. Embora atualmente o maior número de pedidos de asilo sejam de venezuelanos, eu vou explicar isso em um minuto, e esse ano muitos colombianos, sul-americanos por excelência costumam ter o pedido negado, mas isso não quer dizer que eles não tivessem direito a serem contemplados por alguma legislação que os fosse proteger. Isso porque muitas vezes são pessoas que vêm de territórios tão explorados, tão colonizados nesse sentido, que a questão não é um sonho
que a gente fala, por exemplo, no Senegal, quando eles completam 16 anos, eles migram porque é costume. Muitas vezes não é sonho nem costume, é às vezes uma necessidade. Uma migração que a gente tem muito presente aqui, as pessoas desconhecem, são mães latinas, e aí toda a Latinoamérica, mas também Centro-América, sobretudo Centro-América, que vem com um imaginário de que aqui poderiam criar uma certa riqueza para poder mandar para a família. Essa ideia da remessa para a família no país de origem é muito permanente, é muito presente em todos os tipos de migração aqui. E essas pessoas não vão conseguir ter um estatuto do refugiado, não vão conseguir ter um documento. Vão conseguir da seguinte maneira. Isso, na próxima, eu explico um pouco a questão formal e como você formaliza esse pedido. Existe uma maneira da pessoa, às vezes, pedir e, enquanto está sendo analisada essa história dela, ela manter uma certa regularidade. Mas o Estado não vai conceder. E qual que seria a diferença, né? A gente tem que se perguntar aonde está a humanidade em diferenciar uma pessoa que está efetivamente fugindo de uma guerra, que tem, obviamente, eu tenho o maior carinho e o maior respeito pelo Estado, pelo Instituto do Refúgio, mas qual que é a diferença dessa para, às vezes, uma pessoa que sai de um país que está num conflito interno, como é, por exemplo, o Mali, mas que não é reconhecido como guerra e que está passando fome, que matam os pais na frente deles. Então, essas histórias, às vezes, se misturam e é muito difícil separar, né? Realmente, o que eu pude observar, Mariana, é que essas histórias realmente se misturam e é difícil. E para você, aí, como é que é essa experiência de lidar com tudo isso, com essa Casa Brasil-Catalunha, de recorrer às diversas legislações? Porque, como você diz, você às vezes, de 20 pessoas, um é contemplada, o resto não. E aí você tem que recorrer a outras legislações, e você, como jurista, né, que vai fazer realmente esse trabalho. Aí é interessante, porque é o seguinte, como a casa, não necessariamente, quando eu falo casa, é a associação Casa da Gente, não necessariamente é algo muito presente, porque nós lidamos com brasileiros, sobretudo, também existem outros casos, mas sobretudo brasileiros, e brasileiros não têm esse costume, essa cultura de pedir refúgio, só, claro, somente quando existem razões que fundamentam. Uma razão e bastante recorrente nos últimos anos, sobretudo nesses últimos 2 anos de Brasil atual, são, por exemplo, mulheres e homens transexuais que sofreram algum tipo de ataque, violência, agressão, perseguição, e que aqui vêm em busca de algum ambiente mais seguro. E qual que é o interessante do Brasil, assim como outros países da América do Sul? Nós não precisamos de visto para entrar aqui. A priori, não precisamos de visto. Temos que cumprir diferentes requisitos. Claro que isso vai sempre existir um corte racial e um corte de classe na autorização de entrada, mas a pessoa pode, às vezes, entrar como turista e aqui, porque apesar de existir a opção de solicitar asilo em fronteira em aeroporto, são recursos que funcionam muito mal. Depois eu conto alguns exemplos para vocês. Mas a pessoa pode entrar e aqui, como turista, depois solicitar. Isso aí vai partir sempre de estratégia de quem o acompanhar. Eu tenho já quase 3 anos de ter me envolvido muito com movimentos sociais aqui, com diferentes grupos ativistas ou não, também feito estágio, trabalhado em diferentes âmbitos, e aonde o que eu tenho muito claro que a gente vai buscar antes de tudo é a regularização. Uma pessoa indocumentada aqui, ela é o último do último da sociedade. Então, tentar dar de alguma maneira, dar todas as rasteiras possíveis, legais ou não, para que essa pessoa possa andar na rua com tranquilidade. Andar na rua com tranquilidade pelo seguinte: você andar sem documento, você andar sem uma permissão, a gente fala que permisso de residência, sem uma permissão de residência aqui, a polícia pode simplesmente te parar, ver nos seus dados que, olha, essa pessoa não teve visto, o visto venceu, ela não renovou, ela não conseguiu, te dá uma ordem de expulsão. Na segunda vez que essa polícia te para, pode te levar para um famoso centro de internamento de estrangeiros, que são centros de detenção daqui, né? São as Guantánamos espanhóis. Então, sempre priorizar
a regularização. Na Então, verdade, né, acompanha. Mariana, a regularização documental ela é importante em qualquer circunstância, né? Porque é impossível, você sem documentação regularizada, você não existe para uma série de coisas e dificulta a sua vida completamente, até no próprio país de origem, imagina distante. Então, você imagina, por exemplo, que é um apátrida, uma pessoa que no país de origem aqui, por exemplo, acontece com, às vezes, algumas pessoas de lugares ainda com a independência ainda não reconhecida de parte do país onde eles estão fisicamente dentro, como acontece muitas vezes com pessoas do Saara, outras do Kurdistão, por exemplo. Isso acontece bastante e é uma burocracia infinita. Mas sim, a questão da documentação, a Espanha tem uma legislação muito retrógrada para algumas coisas, mas progressista para outras. Uma delas é a figura de um que a gente chama de padrão, que é mais ou menos um censo, um registro na prefeitura da cidade onde você vive, que vai documentar que você vive ali, e isso vai abrir algumas portas para você. A largo prazo, a porta da regularização, esse é um dos documentos mais importantes. Mas imediatamente falando, é o que te garante, por exemplo, o acesso à saúde. Pensando num momento de pandemia, a Espanha tem, em teoria, a garantida saúde universal. Agora, passemos para a prática. O padrão, embora seja um documento de fácil obtenção, a primeira vez que eu me empadronei, eu ainda não tinha apartamento, eu pedi para um amigo o contrato dele, e fui com o contrato dele na prefeitura, com o meu documento de estudante, rapidinho. A segunda vez, com o meu contrato, embora meu contrato constasse várias falhas, eu cheguei a insistir um pouco empadronada de novo. E assim, diversas vezes. Ontem uma amiga conseguiu com um contrato de uma amiga onde ela nem vive. Por outro lado, existem pessoas que não têm um contrato de aluguel. E aqui é muito comum, muito mais do que a gente imaginava no Brasil, que as pessoas dividam um apartamento, diferentes quartos. Existe um limite. Então, às vezes, a terceira, a quarta que chegou não vai começar. Mas ainda assim, se você tem algum recurso, você vai conhecer alguém, você vai aparecer ali, e isso vai depender também, obviamente, de uma sensibilidade do técnico que vai te atender. Agora, se você mora na rua, né? A gente está falando de um país europeu, de um primeiro mundo, vulgarmente conhecido, mas com uma população de rua muito extensa. Você mora na rua, se você mora numa casa vulgarmente chamada ocupada, uma ocupação aqui também não é raro. Se você depende de serviço social, essas pessoas elas vão ter uma dificuldade tremenda para poder empadronar. Isso é um tipo de incidência que eu faço bastante e que aí, fugindo de qualquer paternalismo, não é de maneira alguma a ideia que eu gosto de seguir, mas muitas vezes, se algum de nós não acompanha uma pessoa dessas na prefeitura, elas continuam sem documentos. Isso acontece com os meus amigos, que às vezes não conseguem desembolar. Imagina, às vezes, com uma pessoa que vai ter diferentes barreiras. Quando a gente fala das barreiras da migração, a primeira, por exemplo, é idiomática. Aqui, eu ainda estou, por sorte, eu adoro essa característica, mas eu ainda estou dentro de um estado bilíngue. Então, aqui a gente depende, a instituição, primeiro ela está em catalão, depois ela está em castelhano, depois, dependendo, vai ter tradução. Eu que não tenho um francês avançado, já fui representando como tradutora pessoas de língua francesa em diversas ocasiões, inclusive nas entrevistas de asilo, que é o momento mais importante e mais crucial para essa pessoa que está pedindo proteção internacional, por estar numa cidade, num estado, num país que às vezes não, apesar de ter recurso, às vezes não vai fornecer essa figura do tradutor, do jurista voluntário, do intérprete, da pessoa que vai acompanhar. Então, voltando ao raciocínio anterior, desculpa que eu vou desvinculando às vezes, regularizar antes de tudo. E aí, o que é regularizar? Quando você chega e você quer, por exemplo, acredita que a sua vida te fez sair da sua casa, você está aqui por algum motivo de força maior, que seja o que for, outra vez eu não gosto de separar um do outro, mas eu quero pedir proteção internacional ao asilo. O primeiro passo é ir numa oficina de asilo e refúgio, que a gente chama, a OAR, e pedir um horário, uma cita com a polícia para fazerem para fazerem o estudo, a análise desse caso. Acontece que, e aí entram as complicações na prática, porque quando a gente estuda, eu lembro de ter estudado no mestrado, no meu primeiro ano aqui, esse procedimento,
A teoria é, hoje eu chego, amanhã eu peço o horário, depois de amanhã eu tenho entrevista, um mês depois eu tenho o primeiro documento. Acontece que entre um e outro passam muitos meses. Então a pessoa hoje, um exemplo de um dado que eu tenho de ontem, se a pessoa vai hoje na oficina de asilo e refúgio pedir entrevista com a polícia, a entrevista dela vai ser só para janeiro do ano que vem. E aí todos esses 8 meses que ela tem, ela está indocumentada. E aí ela entra numa situação que a gente leva anos discutindo e com todas as instâncias aqui, que é um verdadeiro limbo legal, né? Ela é uma pessoa que manifestou vontade de solicitar asilo, mas ainda não é um solicitante de asilo, porque ainda não foi formalizada essa entrevista, mas ao mesmo tempo os serviços sociais não têm obrigação de atender, os serviços sociais referentes ao refúgio aqui, porque aí vai entrar numa briga, numa guerra, na verdade, entre as competências do município, da Catalunha e do Estado, e essa pessoa está realmente perdida. E aí depois tive a entrevista. Depois da entrevista, isso vai ser em 6, 8, 9 meses depois, também depende dos serviços sociais da cidade, apesar de que a entrevista é Ministério do Interior, que já é competência da Espanha. Teve a entrevista, ela tem a opção de buscar bater as portas dos serviços sociais e buscar alguma ajuda de algum programa de refúgio. Basicamente, que se for concedida, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Ministério do Interior lá em Madrid está analisando o caso da pessoa que saiu do Sudão do Sul por alguma guerra, e aí aqui o serviço social local, mas também que vem, a subvenção vem dos mesmos meios, está analisando se ela é merecedora de entrar num programa de acolhida que vai dar alojamento pelos primeiros 6 meses. E aí entram também os detalhes do programa de acolhida, que também, já adiantando, muitas vezes falha. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Você deu realmente uma ideia, você fez uma explanação maravilhosa para que a gente tenha uma noção de como funcionam as coisas, que realmente não é simples assim, como muitas vezes se imagina, que o processo não é rápido, é um processo lento, é um processo demorado, mas você deu um norte, uma noção de tudo. Há quanto tempo, Mariana, você está aí fazendo esse trabalho? Eu moro aqui, eu vim para cá em outubro, nos últimos dias de setembro de 2017. Mas, claro, até eu entrar nesse meio, eu demorei um pouco porque eu cheguei sem falar o idioma, sem conhecer ninguém. Então, eu fiz esse meu primeiro mestrado em migrações contemporâneas, na verdade. Fiz todos os tipos de curso que eu tive a possibilidade aqui também. E aí, já no meio do meu segundo ano aqui, eu entrei, e aí foi muito interessante, porque eu fazia um estágio numa grande ONG muito conhecida, que é uma das que resgatam as pessoas no mar, que tem um trabalho excelente, mas que eu descobri como funciona por dentro e fiquei muito sentida depois. Então, repensando um pouco a minha dedicação aqui, eu conheci um grupo, nós formamos um grupo de pessoas que era vulgarmente conhecido como Emergência Fronteira Sul, e aí a minha vida dá realmente, como a gente fala aqui, dá um giro, porque foi um momento, o verão de 2018, houve uma chegada muito grande de pessoas pela costa sul marítima. Isso quando a gente fala, são pessoas saindo, sobretudo de Marrocos e chegando no sul da Espanha, e os serviços, as estruturas montadas ali, sobretudo pela Cruz Vermelha, não davam conta e faziam, parece brincadeira, mas colocavam muitas pessoas dentro de ônibus para dentro dos territórios, e aí cada cidade que se viraria. E em Barcelona a gente estruturou um grupo em rede, as redes de contato aí são muito importantes, porque também é como a gente aprende como estão funcionando, para ir buscar essas pessoas, para levar para os serviços sociais, para tentar buscar um albergue, buscar um alojamento. Nesse primeiro momento foram diversos companheiros, amigos daqui que ofereciam as próprias casas, e com isso acompanhar a um serviço social e tudo. E aí eu, sem dúvida alguma, aprendi mais do que poderia aprender com qualquer outra teoria, como funciona. E hoje, realmente, e aí disso eu comecei a fazer um estágio em outro lugar, fui para voluntariar em diferentes outros,
E hoje, vendo o que foi esse meu final de semana e o anterior, porque esse final de semana foram os atos do Dia Internacional, do Dia Mundial do Refugiado. O do 15 de junho, dia 15 de junho, fim de semana do dia 12, se celebra na Europa o dia pelo fim do centro de internamento. Então, eu tive 2 fins de semana de eventos cada dia. Então, hoje eu entendo que eu estou bastante vinculada e vulgarmente a carta marcada nesse meio, né? E aí, com isso, por exemplo, uma ação muito bacana no passado, eu, em contato com diferentes associações, organizações, a gente, no auge do confinamento, criamos um grupo de trabalho para redatar, para redigir uma proposta de lei que foi levada ao Congresso Espanhol, defendida em setembro, não passou, já contando, mas não imaginaríamos que fosse passar, que tratava sobre a regularização das pessoas que estivessem irregulares no território espanhol desde o momento do estado de alarme daqui, né? Mais ou menos desde então. Tem uma atuação bastante forte com a questão do centro de internamento. O meu trabalho de mestrado foi relacionado a esses espaços que eu, como jurista, tenho todo o rechaço às críticas do mundo, então, para mim é muito importante estar presente nesses movimentos e segue. Mariana, é lindo o trabalho que você faz, tá? Muito bonito. Virei, assim, sua fã. Amei esse trabalho. É um trabalho muito humanístico, é um trabalho, sabe, de muita dedicação, de muita solidariedade com o próximo, tá? E foi assim um prazer enorme recebê-la aqui e espero que a gente possa conversar mais vezes, porque esse é um tema onde a gente tem muitas vertentes, tem muita coisa para falar a respeito e muitas dicas, inclusive, você tem para dar para as pessoas, né, a respeito desse tema, né? Então, espero contar com você outras vezes aqui no programa. Muito obrigada pela sua participação, minha querida. Um ótimo dia e que você continue fazendo esse trabalho lindo que você faz e humanitário. Obrigada, muito obrigada a vocês. E nada, contem comigo. Precisar de explicar, explicar de maneira mais didática os últimos acontecimentos aqui. Essa questão de Ceuta foi muito importante. A gente às vezes tem uma imagem do que a gente consome às vezes, mas a gente tem uma imagem muito diferente do que é o refugiado. A gente se vincula muito àquela questão de 2015 da Síria, do Aylan, que com toda razão a gente tem que solidarizar um menininho que morreu na praia, mas só trazendo um dado, ano passado no Mediterrâneo, aqui do meu lado, morreram 17 mil pessoas, entre essas muitas crianças. Na Rota Canária, 250 pessoas, 253 pessoas, né? E, enfim, e também entender que isso também está muito relacionado à política, né? Como tudo nessa vida, mas qualquer acolhida, embora eu não goste desse termo, ela vai estar completamente relacionada à política. Nós vivemos um momento conturbado aqui, também no Brasil, e que nós, como perguntar o que a cidadania tem que fazer, além para mim sempre de ajudar, de dar a cara, de reconhecer às vezes aonde temos privilégio, claro que reconheço todo o esforço por trás, mas entender que o nosso papel também é, antes de tudo, ser cidadania ativa, votar com consciência e saber cobrar também. Muito obrigada a vocês e contem comigo. Bom, e a gente, obrigada, Mariana, muito obrigada por tudo. Bom, e a gente fica por aqui. Uma ótima manhã para você. Boa terça-feira. Bom trabalho, Mariana.